Sou Lucas Harrison, e no dia 18 de julho de 2017, eu morri. Nunca pensei que contaria essa história, mas não tenho escolha. O que testemunhei, o que Jesus me mostrou, foi tão aterrorizante e inegável que guardar isso para mim seria o maior erro da minha vida. Antes daquele dia, eu não tinha opiniões fortes sobre fé. Eu não era ateu, mas também não era exatamente um crente. Achava que a religião era apenas um conforto, uma maneira de explicar o desconhecido. Minha mãe era religiosa, sempre rezando por mim, dizendo: "Lucas, um dia você vai entender." Eu sorria, acenava com a cabeça e continuava com minha vida, nunca levando a sério. Naquele verão, a vida estava boa. Eu tinha acabado de ser promovido no meu trabalho como encarregado de construção e estava ganhando mais dinheiro do que nunca. Meus amigos e eu passávamos as noites bebendo, rindo, vivendo o momento. Eu tinha planos. Queria comprar uma casa, talvez começar um negócio, mas fé e eternidade não importavam para mim. Eu estava focado no presente. Uma tarde, estava dirigindo para casa depois do trabalho, exausto, mas contente. O calor era insuportável, e lembro-me de abaixar a janela, deixando o ar quente bater no meu rosto enquanto aumentava o volume do rádio. Não estava prestando muita atenção na estrada, apenas o suficiente para chegar em casa. Não vi o caminhão até que fosse tarde demais. Um momento, tudo estava normal. No seguinte havia um conjunto ofuscante de faróis, o som ensurdecedor de metal se retorcendo, meu corpo sendo lançado para frente enquanto tudo ao meu redor se despedaçava. Então, escuridão. Não acordei no hospital. Não senti dor. Nem percebi de imediato que tinha morrido. Inicialmente não havia nada, apenas um vazio profundo e interminável se estendendo em todas as direções. Eu não estava com medo. Ainda não. Estava apenas confuso. Tentei me mover, mas não tinha corpo, nem peso, nem senso de direção. Então o silêncio foi quebrado por sussurros. E no começo eram distantes, quase inaudíveis. Mas à medida que os segundos passavam, se é que o tempo existia ali, eles ficavam mais altos. E múltiplas vozes se sobrepondo, murmurando em uma língua que eu não entendia. Quanto mais eu ouvia, mais percebia que essas vozes não eram humanas. Eram outra coisa, algo observando, algo esperando. Então, da escuridão, uma voz trovejou, tão poderosa que sacudiu tudo ao meu redor. Pare! Instantaneamente os sussurros cessaram. A escuridão ao meu redor recuou, e de repente, uma luz penetrante irrompeu através do vazio. Não era apenas luz, estava viva. Ela se movia, respirava, e carregava um poder que não posso descrever. Dessa luz surgiu uma figura, e no momento em que o vi, eu soube: Jesus. Nunca tinha pensado muito sobre como ele poderia aparecer, mas naquele momento entendi por que as pessoas caíam de joelhos em sua presença. Seus olhos continham a própria eternidade, amor, tristeza, justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Ele não falou imediatamente. Apenas olhou para mim, e naquele olhar, minha alma tremeu. Então, ele me fez uma pergunta: "Lucas, você sabe por que está aqui?" Queria responder, mas não conseguia encontrar as palavras. Então, sem aviso, começou. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos, não como memórias, mas como se eu estivesse revivendo cada momento. Senti cada escolha que fiz, cada vez que me afastei da verdade, cada oportunidade de conhecê-lo que ignorei. Mas não eram apenas minhas ações. Senti as consequências dessas ações. A dor que causei, as pessoas que desviei, as chances que tive de escolher Deus. E como as descartei sem pensar duas vezes. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu era culpado, mas Jesus não me mostrou isso para me condenar. Ele estava me mostrando a verdade, a realidade que eu me recusava a ver. Então, tudo mudou. A luz ao nosso redor diminuiu, e de repente, eu não estava mais diante de Jesus, estava observando o mundo de cima. E o que vi fez meu sangue gelar. Vi um mundo em caos. Fogueiras queimavam pelas cidades, o céu estava escuro, e as pessoas corriam, gritavam. Mas havia algo pior, algo sob a superfície.
Eu podia sentir a escuridão, o engano que havia tomado conta da humanidade. Vi pessoas caminhando voluntariamente para o que parecia ser um sistema de paz, uma nova ordem que prometia segurança e unidade. Mas por trás disso, havia outra coisa. Vi figuras, líderes, influenciadores, pessoas no poder, que falavam de progresso, mas seus olhos estavam ocos, desprovidos de luz. Eles estavam controlados. Então vi pessoas sendo marcadas. No começo, parecia inofensivo. Um simples escaneamento, uma insígnia em suas mãos e testas. No momento em que aceitavam, vi algo deixá-los. Suas almas se apagavam, seu livre-arbítrio desaparecia. Eles pertenciam a outra coisa agora. Não estavam acorrentados, mas não eram mais eles mesmos. Isso é o que está por vir, Jesus disse ao meu lado. Uma escolha está chegando, e muitos escolherão errado. Assisti em horror enquanto igrejas que antes estavam cheias de crentes, agora estavam vazias. Mas não era apenas porque as pessoas tinham parado de acreditar. Muitos ainda afirmavam seguir Deus, mas sua fé havia sido distorcida. Eles acreditavam em uma versão do cristianismo que era confortável, comprometida e impotente. Vi pregadores que antes falavam a verdade agora levando pessoas ao engano. Vi cristãos que antes seguiam Jesus zombando daqueles que ainda se apegavam à palavra. Lágrimas caíram dos meus olhos. Jesus, por que você está me mostrando isso? O que posso fazer? Seu olhar encontrou o meu, cheio de amor e tristeza. O tempo é curto, e ainda estou chamando por eles. Voltei-me para a visão. Vi crentes, verdadeiros crentes, sendo perseguidos. Eles eram caçados, rejeitados, forçados a se esconder, não apenas pelo mundo, mas por aqueles que antes se chamavam de irmãos e irmãs em Cristo. O mundo se voltou contra eles, e ainda assim, eles permaneciam firmes. Eles não tinham medo. Eles estavam no fogo e não vacilavam. Jesus deu um passo à frente, e a visão desapareceu. Eu estava de volta à luz diante dele. Meu coração batia forte no peito. E pensei na minha mãe, nas orações que ela sussurrava por mim noite após noite, nos momentos em que ignorei seus avisos. Pensei nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho, em todas as pessoas que conhecia que estavam caminhando direto para a escuridão, inconscientes do que estava por vir. Jesus, por favor, deixe-me voltar. Deixe-me avisá-los. Ele se aproximou colocando a mão no meu ombro. Você vai voltar, mas muitos não vão ouvir. Muitos vão zombar de você, rejeitá-lo. Mas alguns vão ouvir, e por eles, você deve falar. Antes que eu pudesse dizer outra palavra, uma força me puxou para trás. A luz ao meu redor ficou turva, e de repente eu ofeguei, meus pulmões queimando, meu corpo se convulsionando, enquanto eu acordava de repente na cama do hospital. Máquinas apitavam freneticamente, médicos gritavam, e minha mãe chorava ao meu lado, segurando minha mão. Eu tinha estado morto por 6 minutos. Tinha recebido uma segunda chance. Quando finalmente consegui falar, a primeira coisa que disse foi: Mãe, você estava certa. Jesus é real. E ele está voltando em breve. Enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, meu corpo fraco, mas minha mente a mil, não conseguia parar de pensar no que tinha visto. As imagens da queda do mundo, o engano, a perseguição dos verdadeiros crentes, tudo estava gravado na minha alma. Não era apenas uma visão. Era um aviso, e eu sabia que tinha sido enviado de volta para compartilhá-lo. Mas como? Como eu poderia explicar o que tinha visto? Quem acreditaria em mim? Os médicos estavam perplexos. Eu tinha estado clinicamente morto por 6 minutos. Eles disseram que eu deveria ter sofrido danos cerebrais severos, mas lá estava eu, totalmente alerta, completamente consciente. Minha mãe, que havia rezado por mim por tantos anos, sabia que algo milagroso havia acontecido. Ela continuava segurando minha mão, sussurrando orações de agradecimento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas meu pai? Ele apenas ficou no canto da sala, braços cruzados, sua expressão ilegível. Ele era um homem prático, um cético.
Eu podia ver que ele queria acreditar que minha sobrevivência era um milagre, mas também queria uma explicação. Uma lógica. Na primeira noite após eu acordar, mal dormi. Toda vez que fechava os olhos, via os rostos daquelas pessoas que tinham sido marcadas, seus olhos ocos, suas almas não mais suas. Via as igrejas que antes estavam cheias de paixão agora vazias, frias, abandonadas. Via a perseguição, a verdadeira. Não apenas pessoas sendo zombadas por sua fé, mas sendo caçadas, presas, até mortas por se recusarem a se conformar com o engano do mundo. E então, o mais assustador de tudo, vi o abismo. Vi o abismo onde as almas perdidas clamavam, buscando uma salvação que nunca viria. Eu tinha que contar a alguém. Na manhã seguinte, minha mãe e meu pai se sentaram ao meu lado enquanto eu reunia coragem para falar. Contei-lhes tudo. Como deixei meu corpo, como caí na escuridão, como vi Jesus, e as visões horríveis que ele me mostrou. Vi o rosto da minha mãe ficar pálido, seus lábios tremendo, mas ela nunca me interrompeu. Meu pai, no entanto, soltou um suspiro agudo, balançando a cabeça. Isso foi apenas um sonho, Lucas, ele disse. Sua voz firme. Você estava morto. Seu cérebro estava desligando. As pessoas veem coisas em situações como essa. Virei-me para ele, meu coração batendo forte. Pai, eu sei o que vi. Isso não foi um sonho. Eu vi Jesus. Eu vi o que está por vir. As pessoas acham que tem tempo, mas não tem. A porta está se fechando. Minha mãe enxugou os olhos. O que você quer dizer com a porta está se fechando? Engoli em seco, tentando encontrar as palavras certas. Jesus me disse que uma escolha está chegando. Tudo vai acontecer que forçará as pessoas a escolherem um lado. Elas vão ficar com ele ou vão seguir o mundo. E a maioria, eu exalei, o peso do que estava prestes a dizer pressionando meu peito, a maioria vai escolher errado. Meu pai suspirou esfregando as têmporas. Lucas, você se ouve? Você soa louco. Olhei para ele, implorando com meus olhos. Pai, eu vi o inferno. Vi pessoas que conheço naquele lugar. Amigos, colegas de classe. Pessoas que achavam que eram boas, pessoas que achavam que tinham mais tempo. Mas não tinham. Era tarde demais para eles. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A sala estava silenciosa. Minha mãe segurou minha mão novamente. Lucas, ela sussurrou, o que Deus quer que você faça? Essa pergunta pairou em minha mente por dias. O que Deus queria de mim? Não se tratava apenas de contar aos meus pais. Eu sabia disso. Eu tinha que avisar a todos. Mas como? Por onde eu começaria? A primeira vez que falei publicamente sobre minha experiência foi na minha igreja. Minha mãe convenceu o pastor a me deixar compartilhar meu testemunho. E, quando fiquei diante da congregação, olhando para os rostos daqueles que me conheciam desde a infância, a dúvida se insinuou. Eles acreditariam em mim? Achariam que eu estava louco? Respirei fundo e comecei a falar. Contei-lhes sobre o acidente, a escuridão e Jesus. Falei das visões dos últimos dias, do engano já se infiltrando no mundo e da escolha que estava por vir. A sala estava silenciosa, o ar pesado com uma presença invisível. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Outros pareciam céticos, mexendo-se desconfortavelmente em seus assentos. Quando terminei, o pastor se levantou, pigarreou e disse: se isso for verdade, então não temos tempo a perder. Foi nesse momento que percebi que nem todos acreditariam em mim, mas alguns acreditariam. Alguns ouviriam. Para essas pessoas eu tinha que continuar falando. Nos meses seguintes, dediquei-me a espalhar a mensagem que Jesus me havia dado. Falei em grupos de jovens, estudos bíblicos, em qualquer lugar que me permitisse compartilhar o que eu tinha visto. Alguns acreditaram. Outros zombaram. Perdi amigos, pessoas que achavam que eu tinha perdido a cabeça.
Alguns até me acusaram de inventar tudo para chamar a atenção. Uma noite, fui convidado a falar em um grupo universitário. Os estudantes foram educados, mas eu podia ver a dúvida em seus rostos enquanto contava minha história. Depois, um jovem se aproximou de mim, sua expressão indecifrável. Eu quero acreditar em você, ele disse. Mas se o que você está dizendo é verdade, então quase tudo que eu sempre acreditei é uma mentira. Isso é difícil de aceitar. Eu assenti. Eu sei. Foi difícil para mim também. Mas pergunte a si mesmo, e se não for uma mentira? E se Jesus realmente estiver voltando em breve? E se a escolha que você fizer hoje decidir sua eternidade? Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Eu não sei e... Alcancei meu bolso e tirei uma pequena Bíblia, colocando-a em suas mãos. Leia aqui, eu disse, e peça a Deus para lhe mostrar a verdade. Nunca mais vi aquele jovem, mas oro por ele até hoje. Oro para que ele tenha feito a escolha certa. Com o passar do tempo, percebi que a batalha não era apenas sobre avisar as pessoas. Era sobre prepará-las. E Jesus me mostrou que um tempo de provação estava chegando, e aqueles que não estivessem prontos cairiam. A fé não podia ser apenas um ritual de domingo de manhã. Tinha que ser real, inabalável. Vi crentes em minha visão que achavam que eram fortes em sua fé, mas quando o engano veio, quando a perseguição começou, foram os primeiros a se desviar. Eles não estavam preparados. Construíram sua fé no conforto, não na convicção. E é por isso que Jesus me enviou de volta, não apenas para avisar as pessoas, mas para despertá-las. Para fazê-las ver que a fé é uma luta, e se não estivessem prontas para resistir, cairiam. Ainda luto às vezes. Ainda me pergunto por que Deus me escolheu, por que me foi dada essa missão. Mas toda vez que a dúvida se insinua, lembro-me do abismo. Lembro-me das vozes daquelas almas clamando, sabendo que nunca escapariam. E lembro-me das palavras de Jesus. Diga a eles, avise-os, porque em breve a porta se fechará. Se você está ouvindo isso agora, preciso que entenda algo. Esta não é apenas a minha história. Este é o seu aviso. O tempo está se esgotando. Uma escolha está chegando, e você terá que decidir. Ninguém mais pode escolher por você. Jesus está chamando você, mas ele não vai esperar para sempre. A questão é, você responderá antes que seja tarde demais?